Orar mais, eu quero agradecer a presença do missionário Fábio Ribas e a Lucila, sua esposa. Eles vieram falar para nós hoje, nesse domingo. Eles estão aqui em Brasília, na IPN, trabalhando aqui. Mas eles têm vasta experiência nos campos missionários, e é isso que eles vão nos trazer aqui hoje, contar sobre eles e o trabalho que realizam. E é uma alegria, viu, pastor, receber, e o senhor pode vir, estar com a palavra. Lucila, fica em pé para a igreja te conhecer. A esposa do pastor. Seja bem-vinda. Prazer receber o senhor aqui, viu, pastor? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por este momento tão especial, em que vamos ouvir a tua palavra através do teu servo, Fábio. Esteja com ele, ó Deus, abençoando tudo que for falado, todas as suas experiências que ele vai trazer para nós, que isso sirva de edificação para a tua igreja e para a propagação do teu evangelho, por onde quer que nós formos, ó Deus. Faça de cada um de nós um missionário teu, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida. Obrigado, amada igreja. É uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1. Lerei do verso 18 ao verso 25. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, é palavra de Deus. Eu gostaria de começar esta manhã com vocês, dizendo que eu fiz seminário para ser padre. E comecei aqui em Brasília, depois fui para Belo Horizonte fazer esse seminário, na expectativa de ser padre. Bom, os irmãos já sabem que, graças a Deus, deu errado, né? Olha lá minha esposa ali, ó, e minhas duas filhas, graças a Deus deu tudo errado. Não estava no plano do Senhor isso. Mas, lá em Belo Horizonte ainda, na continuação do seminário lá, que eu comecei em Brasília, mas continuei lá, eu saí do seminário e tive uma vida pregressa muito complicada, muito errada, cada vez mais desviada dos caminhos do Senhor, os quais eu desconhecia completamente, cada vez mais me distanciando do Senhor. Até que em determinado momento eu vi que precisava voltar para Brasília, que essa é a nossa cidade, e quando eu então decidi voltar para Brasília, eu resolvi fazer um vestibular para começar uma faculdade aqui em Brasília. Eu queria fazer direito. Eu queria ser advogado.
mas eu só passei em letras e economia na época. Bom, para não ficar parado e poder então voltar de Belo Horizonte para Brasília, aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu faço 6 meses da faculdade de letras, e aí depois eu tento novamente um outro vestibular para ver se passo em direito, que o meu desejo era fazer direito. Só que nos primeiros 6 meses, naquele primeiro semestre, na faculdade de letras, aqui na Católica de Taguatinga, muita coisa aconteceu, que mudaram o meu coração. E uma das coisas é que, numa das tardes, a professora, fazendo a chamada em sala de aula, havia 3 assembleianas, numa turma de 53 alunos, 3 homens, 50 mulheres, mas, gente, assembleiana de verdade, hein? Tá? Assembleiana raiz, não é assembleiana Nutella, igual hoje em dia tem, não. Não. Saião, coque na cabeça, aquele negócio assim, realmente raiz. E eu detestava crente. Crente para mim era burro, doido e fanático. Detestava, não conseguia ver crente na minha frente porque eu tinha uma antipatia profunda com crente. E nessa chamada, a professora fazendo a chamada, as 3 assembleianas não tinham vindo naquele dia. E ela ainda não associava os nomes das pessoas. E eu aproveitei, né? Falei, agora que eu vou nadar aqui de braçada, estamos na faculdade, lugar de gente inteligente. Essa professora aqui, ó, professora de uma das melhores disciplinas da faculdade, uma pessoa inteligente. Eu vou contar uma piada aqui contra crente. Todo mundo, agora a gente vai assim aproveitar aqui, né? A gente vai humilhar esses crentes que tem aqui em sala de aula. Aí fui lá, contei a piada, todo mundo riu. Todo mundo riu, a professora ficou esperando todo mundo silenciar, e aí ela ficou em pé, pegou a caneta, jogou na mesa, olhou para mim, no meio da sala de aula, no meio de todo mundo, e disse, olhando nos meus olhos, Fábio, o que é que você tem contra crente? Eu sou crente. Pá! Costumo dizer que foi o primeiro tapa na cara que eu levei do Espírito Santo. Gente, eu rodopiei assim em sala de aula, que eu fiquei tonto. Falei, gente, não pode ser. Aqui é uma faculdade, lugar de gente inteligente. Crente não é tudo burro, doido e fanático? Como é que pode essa professora dessa disciplina tão legal? Como que ela pode ser crente? Não, tem alguma coisa que não está batendo. E foi aí que o Espírito Santo começou a quebrar o meu coração. E então, chegou no final do semestre, eu já não queria mais fazer direito. Tinha me apaixonado por letras, especialmente essa disciplina de linguística. E eu cheguei nessa professora, nessa mesma professora, no final do semestre, e perguntei para ela, professora, eu gostaria muito de me aprofundar nessa disciplina, só que no quadro da faculdade, ela só vai voltar no final do curso. E eu queria estudar mais linguística, gosto demais disso, quero me aprofundar. E ela virou para mim e falou assim, Fábio, eu conheço um lugar aqui em Brasília ótimo. É o melhor lugar que tem para você estudar linguística. Só tem um problema. Aí eu olhei para ela e perguntei, mas qual o problema, professora? É um lugar que forma missionários evangélicos para serem tradutores da palavra de Deus. Aí eu ri na cara dela, lógico, né? Evidente. Falei, professora, você está louca? Jamais vou colocar os pés no lugar de crente. Porque crente é tudo burro, doido e fanático. Nunca vou colocar os pés num lugar desse. Do dia que essa professora fez esse convite, até o dia que eu estava fazendo a matrícula no CLM da Missão Além, passou um ano. E durante esse um ano, Deus tirou do meu coração que era lugar de crente, que era lugar de missionário. Eu não lembrava. Estava eu lá, no dia 9 de janeiro, fazendo lá a matrícula, vendo quais disciplinas que eu iria fazer. E, na verdade, eu só queria fazer 2, fonética e fonologia, que eram as disciplinas de linguística. Mas, na época, eu trabalhava de manhã, fazia a faculdade de tarde, larguei o trabalho para poder fazer esse curso. O problema é que uma disciplina era a primeira da manhã, a outra disciplina era a segunda da manhã, era a última da manhã. Então, eu ficaria a manhã toda sem ter o que fazer lá parado no curso. Aí eu peguei lá a lista das disciplinas. Vamos ver aqui, né? Para não ficar aqui sem fazer nada, vamos colocar outras disciplinas, né?
Então, fonética é a primeira da manhã, fonologia a última, deixa eu ver aqui. Educação bilíngue e transcultural. Isso deve ser legal, né? Eu quero ser professor agora, já não quero mais ser advogado, então vamos lá, vou fazer essa disciplina. Deve ter a ver comigo. A outra disciplina era missiologia. O que é isso? Não sei, mas vou fazer, para não ficar parado, né? E fui fazendo assim. Fui colocando, me matriculando em várias disciplinas de um curso para formar missionários para serem tradutores da Bíblia sem ser crente, descrente. E estava eu lá. Passava a manhã toda, voltava para a faculdade de tarde. No primeiro dia de aula, tinham esquecido de dizer para os alunos, que eram 35 missionários, que vieram de vários lugares do mundo para fazer o curso, missionários experientes. Alguns dessa turma, talvez vocês conheçam, que é o reverendo Gessé Rios, que é o líder da base da APMT lá na África do Sul, e ele era dessa turma, e outros mais missionários que hoje estão na APMT eram daquela turma naquele ano, e esqueceram de falar para os alunos, 35 missionários, que um dos alunos não era crente. Então estava eu lá, sentado em sala de aula, com mais 35 missionários, sentado no fundão da sala, porque vocês sabem que os melhores alunos sempre sentam no fundão, não sabem? Pode ver, a turma lá do fundão da igreja, ó, é a turma que mais presta atenção no que o pastor está falando, ó. Pode saber que é assim. E eu estava lá também no fundão, e ouvindo, prestando atenção nas conversas daqueles missionários, sem saber que eram missionários. Eu não sabia, não lembrava onde eu estava. E eles, todo mundo de fora de Brasília, querendo saber o que conhecer aqui em Brasília, uma cidade turística, né? O que a gente pode conhecer aqui em Brasília e tal. E eu, como bom anfitrião, lá do fundo da sala de aula, virei para eles e falei, gente, tem um lugar aqui em Brasília que vocês têm que conhecer. É como se você fosse para Roma e não conhecesse o Papa. Já comecei assim. Aí todo mundo olhou, né? Olhou lá para o fundão da sala. Aí eu virei para eles e disse, vocês têm que conhecer o Templo da Legião da Boa Vontade. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. Uma pirâmide, um lugar esotérico, espírita, com cristal lá em cima. O reverendo Gessé, que estava sentado na primeira cadeira, achando que eu estava brincando, porque para eles todo mundo ali era missionário, ele então resolve voltar com a brincadeira. E pula da cadeira, vira para trás e aponta e grita no meio da sala de aula, está amarrado em nome de Jesus. Só naquele momento é que veio para o meu coração a lembrança, a triste lembrança de onde eu estava. E eu pensei comigo, e agora? Larguei o meu emprego. Paguei caro, porque é um curso caríssimo. E agora não tinha mais como voltar atrás. Todo dia naquele curso tinha devocional. Todo dia naquele curso tinha pregação da palavra de Deus. Todo dia naquele curso tinha testemunho missionário. Rapaz, se você não converter lá, você não converte mais não. Aí passou um tempo, um mês mais ou menos. Eu costumo dizer que Jesus chegou na minha vida e passou a banda, eu caí de boca no chão, quebrei todos os dentes. Sabe aquela música que diz que Jesus pede licença? Tal? Não, comigo não foi desse jeito pedindo licença, não. Chegou mesmo assim, como os jovens falam aí, né, na voadeira ali, no peito mesmo. E aí eu voltei para a faculdade. Naquele dia da minha conversão, eu voltei para a faculdade, olhei lá na faculdade de letras em Taguatinga, e era um corredor de 8 salas. Cada sala um semestre, eram 8 semestres o curso total de letras. E aí naquele dia, eu olhei aquele corredor e pensei comigo, até aqui eu trabalhei para o diabo, mas agora eu quero trabalhar para Jesus. E passei sala em sala da faculdade de letras, convidando os alunos a estarem comigo na hora do intervalo, numa sala que eu tinha conseguido com a direção da faculdade, para a gente começar um clube bíblico de leitura da palavra e oração. Era uma sala grande como essa que nós estamos hoje. E ela encheu, porque muitos na faculdade sabiam quem eu era. Sabia que eu detestava crente, que crente era burro, doido e fanático.
e que com certeza o Fábio Ribas ia aprontar alguma naquele dia. Lá vai o Fábio. Nossa, vamos lá, vamos ver o que o Fábio vai aprontar dessa vez com os crentes. Então a sala estava cheia dos meus amigos, cheia das pessoas que sabiam quem eu era e que eu ia aprontar alguma. Eu cheguei, abri a Bíblia, li esse texto que nós lemos hoje, juntos, de 1 Coríntios, capítulo 18 a 25, que é o texto da minha conversão. Que é o texto que Deus falou ao meu coração. E eu então disse para eles o que estava acontecendo. E convidei a todos novamente para estarem ali no dia seguinte. Porque todo dia a gente faria um clube bíblico, todo dia a gente estaria reunido para estudar mais a palavra de Deus. E convidei todo mundo para no dia seguinte estar novamente na hora do intervalo. No dia seguinte, não tinha ninguém. Todos os meus amigos viram que o negócio era sério e pularam fora, se afastaram. Mas tinha algumas pessoas naquela sala. Os crentes estavam lá. E de lá para cá, a minha família só tem aumentado cada vez mais. Que é a família que Jesus Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Os meus pais, mães, irmãos e irmãs têm aumentado cada vez mais desde aquele dia. Mas naquela sala, naquele segundo dia de estudo bíblico, no meio dos crentes, também estavam aquelas 3 assembleanas que eu persegui, que eu ridicularizava, que eu aprontava demais com elas. Mas elas nunca desistiram de mim. Nunca desistiram de orar por mim. Por mais que eu as perseguisse na faculdade. E elas estavam lá, prontas a caminharem comigo. Queridos, eu conto esse testemunho porque eu sei que muitos, talvez que estejam hoje aqui, estejam com seus filhos indo para a faculdade ou na faculdade. E a gente tem ouvido falar muito da faculdade como um lugar onde nós perdemos os nossos filhos. Muitos têm se desviado na faculdade por causa de professores, de ensinos humanistas, de mentiras que são pregadas contra Jesus e contra o Evangelho. Mas uma das razões que Deus me trouxe aqui nessa manhã é para dizer para você, não temas. Jesus foi até a faculdade para me encontrar. Não há lugar onde Jesus não esteja. Não existe poder maior do que o de Jesus. E Ele vai cuidar do seu filho. Ele vai cuidar da sua filha. Hoje eu estou com 2 meninas, as minhas 2 filhas na faculdade. E a faculdade é um campo missionário. É um desafiador campo missionário. E a igreja precisa estar presente. Precisa preparar os seus jovens para esse campo de batalha que é a faculdade. Estar preparando os nossos jovens para estarem lá. Orando, pregando, fazendo clube bíblico, marcando presença. Não como um crente 007 escondido, espião, mas ali, levantando a bandeira, o estandarte, como nós ouvimos hoje, do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho. Queridos, mas para mostrar para vocês que quando Deus chega na nossa vida, Ele faz o serviço completo. Naquela época da minha conversão, havia uma menina na faculdade e ela tinha uma amiga que estava evangelizando, falando de Jesus para ela na faculdade. Só que ela não levava muito a sério essa amiga, essa evangelização, mas a amiga estava ali apresentando o Senhor Jesus na faculdade para ela, e estava insistindo ali com ela, até que houve a minha conversão. E ela conta hoje exatamente que o que ela pensou na época é, olha, se esse Jesus que a minha amiga está falando para mim é de verdade, só pode ser de verdade mesmo, porque eu vi quem era o Fábio, e vi agora a transformação que aconteceu com o Fábio. Então, se ele transformou desse jeito por causa de Jesus, então Jesus só pode ser de verdade. Porque todo mundo na faculdade sabia que eu estava ligado às piores coisas da faculdade. As piores festas, as piores
questões da faculdade, eu estava ali envolvido. Então, se houve uma transformação, esse evangelho só pode ser um evangelho de verdade. E ela, então, começa a frequentar esse clube bíblico que eu abri na faculdade. No mesmo ano da minha conversão, em setembro, ela converte. Com um ano de conversão dela, dessa menina, um ano depois da conversão dela, a gente começa a namorar. Aí, 3 anos depois, a gente casa. Vocês já sabem de quem que eu estou falando, né? Eu falando para vocês, gente, não perca a esperança. Deus faz o serviço completo. Tá vendo? Ele chega na nossa vida, ó, e fala assim, ó, isso aqui é tudo para você. Senhor, muito mais do que eu imaginava, merecia, eu esperava. Não é verdade? Arranjou para mim a companheira dessa caminhada. Esse testemunho de conversão que eu conto para vocês, todo ano eu sou chamado para poder compartilhar esse testemunho na Missão Além, que é o lugar onde eu converti. Todo ano tem uma sala nova de alunos, de pessoas que estão sendo formadas como tradutores da Palavra de Deus. Todo ano eu ia lá. 10 anos depois da minha conversão, mais um ano eu estava lá, compartilhando na Missão Além com os alunos, num culto, o testemunho da minha conversão. Terminou o culto, eu desci lá para o refeitório, lá na Missão Além, que hoje está lá na Granja do Torto, aqui em Brasília. E eu então desci, estava no refeitório, tomando um cafezinho, e nessa hora entra uma missionária porta dentro. E diz assim para mim, eu estava conversando com outro missionário, ela vira e fala assim, Fábio, você não acredita, tem décadas que a gente ora por uma região aqui no Brasil fechadíssima para presença missionária no meio deles. E agora Deus abriu de maneira escancarada as portas dessa região. Ele colocou na FUNAI, na área responsável pela educação dessa região, um crente. E esse crente está ligando para nós e dizendo, manda agora, gente, porque é a hora. Tem aldeias indígenas pedindo professor de português. Vem que agora as portas vão abrir. E foi exatamente isso que aconteceu. E ela virou para mim e falou assim, Fábio, só que não tem ninguém preparado aqui agora que a gente possa mandar. A gente não esperava, não tem ninguém com direcionamento para povos indígenas, no meio de todos esses missionários. Então, não tem. E ela estava contando isso triste para mim. E aí eu voltei para casa com essa pulga atrás da orelha, né? Eu cheguei em casa e compartilhei exatamente isso que eu compartilhei com vocês, com a Lu. E a Lu virou para mim e falou assim, amor, porque é assim que as esposas da gente tratam a gente, não é? Desse jeito, não é? Amor, eu vou com você para qualquer lugar do mundo, menos para uma aldeia indígena. E aí, hein? O que a gente faz nessa hora? Bom, aí a gente faz o seguinte, né? O que a gente faz? A gente vai e faz assim, ô sua mulher de pequena fé, sua carnal, miserável, pecadora, você está indo contra a vontade do Senhor, né? Não, ó, momento aconselhamento de casais, presta atenção nisso, maridos, agora. Eu virei e falei comigo, né? E com Deus, Senhor, se o Senhor está me chamando para uma aldeia indígena, eu tenho uma esposa e 2 filhas, eu não vou sozinho. Então, se é o Senhor que está me chamando, se isso realmente é direcionamento do Espírito Santo para a minha vida, o Senhor vai ter que trabalhar no coração da minha esposa. Do contrário, a gente não vai. E naquele mesmo ano, a gente recebe o convite para conhecermos uma cidadezinha, que era a porta de entrada para várias aldeias, que era exatamente essa área super fechada da qual eu estava falando. Não vou dizer o nome dos povos, nem da região, por motivos óbvios, né? Que é uma região muito fechada. E aí, nós fomos conhecer uma cidadezinha, que era a porta de entrada para essas aldeias. Porque foi feito um convite para nós. Já que vocês não podem, não querem morar numa aldeia indígena, então por que vocês não vão para uma cidadezinha para apoiar o trabalho dos missionários? Esse era o nosso desejo. A gente não queria mais ficar aqui em Brasília. A gente queria ir para uma cidadezinha onde tivesse missionários trabalhando com povos indígenas, para que a gente pudesse apoiar esses missionários lá. Beleza.
E aí surgiu essa cidadezinha. E fomos à cidadezinha conhecer lá. Chegando lá, num almoço, num grupo de missionários que já trabalhavam lá, não dentro da região, porque eles não podiam, mas na cidade, trabalhavam com a tradução da Bíblia para povos indígenas, cada missionário com o seu povo, fazendo esse trabalho na cidade. Eles viraram e falaram assim: Fábio, já que vocês estão aqui, estão querendo ajudar o trabalho da gente, por que vocês não dão uma entradinha numa aldeia indígena só para conhecer, só para sentir assim a realidade de como eles vivem e tal? Entra como turista, né? Você não vai divulgar, nem vai falar nada, você vai entrar para conhecer. Vocês não querem? Aí eu olhei para minha esposa olhou para mim e disse assim: olha, se é para dar uma entradinha só, assim, pequenininha, eu vou. Né? Então vamos. Nos preparamos, nos organizamos para essa entrada. Queridos, tudo o que podia dar errado deu. Então, se ainda existia assim, no meu coração alguma esperança de resposta às minhas orações, né? Senhor, transforma o coração da minha esposa, das minhas filhas, né? Acabou, deu tudo errado. Só a entrada da gente foi complicadíssima, porque o motor do barco quebrou. Eram 3 horas de carro, depois 3 horas de barco, e o motor no meio do rio quebrou. E aí largaram a gente num paredão que tinha, nós subimos o paredão, ficamos lá, eu, minha esposa e 2 criancinhas. E aí ficamos lá das 10 da manhã até as 4 da tarde sozinhos, porque o indígena com o motor quebrado saiu correndo em busca de alguém, de alguma aldeia para ajudá-lo. E ficamos das 10 da manhã até as 4 da tarde, um sol, com fome, e brincando com as nossas meninas, né? Porque a gente não vai passar isso para os nossos filhos, né? Gente, perigo de onça, perigo de cobra, é uma região abandonada, muito complicado, e eu e a Lu lá brincando com as nossas meninas para tentar fazer com que elas não sentissem o drama do momento. 4 da tarde chega o indígena, num barco, né, a gente chama de voadeira, numa voadeira, com um novo motor, trocou o motor, deixou lá e foi embora. E aí o outro indígena saltou, a gente colocou todas as coisas no barco, na voadeira, prontos agora para seguirmos a aldeia. Aí ele vai, puxa a cordinha, nada. Puxa a cordinha, nada. Na terceira vez, pá, estoura, quebra o motor. Aí nesse momento, a minha esposa sai da voadeira e anda por aquela praia de rio. Quem já foi pescar sabe como que é, né? Praia de rio, linda, maravilhosa, mata de um lado, mata de outro. Naquele momento eu peguei o celular e tirei uma foto, porque eu sabia que um dia eu ia contar essa história. Quem olha a foto, vê minha esposa andando assim na praia do rio, e pode ficar pensando assim: nossa, que momento lindo, não é? Ela está admirando a paisagem, ela está assim encantada com aquele ambiente maravilhoso, né, paradisíaco, e de repente, na verdade, eu sabia o que estava acontecendo. Ela estava chorando. E isso foi só a entrada da gente no dia. Chegamos de noite, cansados, com fome, e foi aquele período para a gente poder conhecer o povo. Deixaram a gente numa casa abandonada, que já tinha 6 meses que as pessoas não moravam lá, e nesse momento, o que acontece? Como a casa estava abandonada, tinha nessa casa, era uma casa indígena, toda de palha, só tinha 2 portas, eles faziam fogueira no meio, né? Tinha nessa casa, eu sei que vocês nunca vão entender o que eu estou falando, tá? Não eram 100, 200 baratinhas, não. Gente, eram milhares de baratinhas, as baratinhas típicas da região. Elas ficavam assim, né? Tinha um móvelzinho de madeira, elas ficavam em fila indiana, uma assim, ó, em fila indiana. E isso em tudo, estava infestada, porque a casa estava abandonada, não tinha 6 meses que ninguém morava lá. Numa das noites que a gente dormia na barraca, exatamente por problema de cobra, né? Problema de uma série de coisas, e uma das minhas filhas urina. Então, no meio da madrugada, não tinha energia elétrica, não tinha banheiro, é uma região realmente bem afastada, e aí a gente abre a barraca para poder limpar. Nessa hora que a gente abriu de madrugada para poder limpar, e as baratinhas entraram, milhares ali, né? Muito complicado, muito complicado. Isto é, tudo deu errado. Último dia, indo embora,
Aí a gente dobrando a barraca, a hora que a gente vira a barraca, dá uma sacudida, cai assim, ó, milhares de baratas assim no chão. E aí a gente vai dobrando, a Lu vai dobrando de lá, eu vou dobrando de cá, até que chega um momento que um está de frente para o outro, e a Lu olhando nos meus olhos, meu coração triste, magoado, machucado, falou: Deus, eu queria tanto estar aqui nessa aldeia, eu queria tanto viver essa experiência, mas tudo tinha dado errado, tinha sido realmente um período de visita muito complicado. E aí naquele momento a Lu olha nos meus olhos e diz assim: amor, se for para morar nesta aldeia, eu quero. Você sabe por que Deus faz isso? Para mostrar para mim e para você que não é a nossa inteligência nem a força do nosso braço. Eu tentando fazer de tudo para minha esposa se sentir bem e tudo dando errado, eu fiquei cego para o que Deus estava fazendo. E ela ficou encantada com as mulheres da aldeia. Elas não falavam português, nem as crianças, só os homens falavam. E ela, com as nossas filhas, ela se envolveu com as mulheres da aldeia e ela ficou encantada com esse relacionamento. E foi ali que Deus pegou o coração dela e falou: ó, tá vendo? Olha o seu ministério aqui. Eu quero você aqui. Olha como que Deus trabalha no seu e no meu coração. Queridos, eu acredito que eu tenho até às 11 horas. E, certo? Até às 11, não é isso? E, não, porque eu sei que tem um relógio lá atrás, mas colocar a bandeira do Brasil bem, agora acabou. Agora eu vou com vocês até. Mas o que eu quero dizer para vocês, até 11h20, aí o que eu quero dizer para vocês é que, como que Deus faz as coisas? Então nós fizemos a Missão Além, mais uma vez, eu e minha esposa, agora com as nossas 2 filhas, agora nos preparando então para morarmos na aldeia. Moramos na aldeia, fizemos a Missão Além de novo, moramos na aldeia por 3 anos. Depois, a nossa intenção era trabalhar com tradução da palavra de Deus. Então saímos da aldeia, fomos para a cidade, já tendo estudado a cultura e a língua com esse objetivo. Só que, inclusive, traduzimos oralmente, ainda não era a palavra de Deus, mas na oralidade, gravando as histórias da Bíblia na língua deles, várias histórias, pelo menos umas 17 histórias, nós fizemos assim. Só que naquele ano, que a gente estava na cidade, o primeiro ano na cidade, houve uma mudança no nosso ministério. E a mudança no nosso ministério foi da seguinte maneira: o presbitério daquela região, o estado eu posso falar para vocês, nós estamos aqui no Mato Grosso, e aí o presbitério daquela região foi dissolvido. E havia uma congregação presbiteriana na cidade, que era a congregação que recebia não somente eu e a Lu, mas todos os missionários que moravam na cidade e trabalhavam com seus indígenas. Porque as outras igrejas evangélicas da cidade, ou elas exploravam financeiramente os indígenas, tirando dinheiro deles, era isso que interessava para aquelas igrejas, aquelas chamadas igrejas, ou havia um preconceito enorme nas outras igrejas em relação à presença dos indígenas dentro da igreja. A ponto de, deixa eu contar isso aqui para vocês, havia na cidade uma igreja muito parecida com a nossa, doutrinariamente, teologicamente e tal, era muito parecida com a nossa. Então havia até alguns missionários ainda nessa igreja, enquanto nós começamos a trabalhar nessa congregação. Só que um dia o pastor dessa igreja, num domingo à noite, dessa outra igreja, subiu no púlpito e disse para as pessoas: gente, foi num culto como esse aqui de noite, que ele subiu ao púlpito, o pastor da igreja, e disse assim: eu só não quero 2 coisas dentro da minha igreja, nem pobre, nem índio. Essa foi a gota d'água para os missionários que ainda estavam naquela igreja saírem e migrarem para a congregação presbiteriana. E como eu estava falando para vocês, naquele ano houve um problema que dissolveu o presbitério da região, lá do Mato Grosso. Aí o pastor ligou para mim e falou o seguinte: Fábio, a gente vai fechar a congregação aí na cidade. A gente vai pegar o obreiro que está aí, vamos levar para um outro lugar, porque a gente não tem mais condição de manter essa congregação aí. Então a gente vai fechar o trabalho. A não ser que
você já é um missionário, é da PMT, a gente não vai poder te ajudar com nada, não temos dinheiro nenhum para te ajudar. Mas se te interessar, para a gente não fechar o trabalho aí, se você quiser assumir a congregação, fica à vontade. Pronto. Era tudo o que a gente precisava. Aí nós fomos, assumimos a congregação e durante 3 anos nós fizemos um projeto de plantação de uma igreja com visão multiétnica. Porque dentro da igreja, dentro da congregação presbiteriana, havia goianos, mato-grossenses, sulistas, havia pelo menos 5 povos indígenas diferentes ali representados, havia missionários, povos indígenas, 5 povos diferentes indígenas, de línguas e culturas diferentes ali na igreja, e havia missionários americanos, holandeses, irlandeses, japoneses, tudo ali dentro da congregação. Meus amados, olha só que maravilha que era isso. Olha que experiência de gostinho de céu. Você já imaginou você ter a oportunidade de frequentar uma igreja cuja proposta é uma proposta multiétnica, onde você tem pessoas de línguas e culturas diferentes aqui dentro da igreja? Imagina isso numa cidade como Brasília, onde, por ser a capital federal, com tanta embaixada, com tanto órgão público, quantos estrangeiros nós temos em Brasília? Chineses, japoneses, árabes, está todo mundo aqui em Brasília. Muitas vezes a gente não precisa nem ir, porque eles vieram e estão sedentos aqui em Brasília para que você leve a palavra do Evangelho a eles. E eu estava num lugar assim, numa igreja assim, com essa proposta multiétnica. E nós ficamos, então, organizamos a igreja lá durante 3 anos. Chegou no final desses 3 anos, o presbitério lá do Mato Grosso se reorganizou e eles pediram a igreja de volta. Ótimo, porque a igreja cresceu muito, de indígenas e não indígenas. E eu já não estava dando conta, a gente estava lá por causa dos indígenas. Então a gente cedeu novamente o trabalho para o presbitério e resolvemos acompanhar famílias xinguanas que tinham convertido para uma escola que prepara indígenas para que eles mesmos voltem para os seus povos pregando o Evangelho. Essa é a estratégia, é o Centro de Treinamento AMI, lá em Chapada dos Guimarães. Então eu e minha família saímos da cidadezinha, saímos desse trabalho e acompanhamos famílias indígenas lá para o AMI, em Chapada dos Guimarães. Não sei quantos de vocês são presbiteriano, assim, histórico, raiz, né? Conhece a história, mas Chapada dos Guimarães é onde tem das escolas mais tradicionais presbiterianas, que é o Buriti, que formou muita gente. Essa escola que a gente estava, em Chapada dos Guimarães, fica a 3 quilômetros do Buriti. A gente frequentava direto o Buriti também ali. Era uma escola, então, perto do Buriti, o AMI, que preparava indígenas para eles mesmos voltarem como missionários para suas aldeias. É a estratégia que hoje muitos de nós estamos usando e provavelmente daqui para frente mais ainda, porque cada vez mais está novamente fechando o trabalho indígena no Brasil. Uma perseguição de governo, uma perseguição contra o Evangelho, e agora, então, mais ainda, e a tendência vai ser piorar cada vez mais e de dificultar. Vocês acompanharam aí a situação dos Yanomami, né? Várias mentiras na mídia, e a igreja precisa saber disso. Na verdade, existe uma cosmovisão contrária ao Evangelho, que vai publicar mentiras na mídia contra missionários, contra o Evangelho, e a igreja não pode cair nisso. Vocês precisam realmente segurar as nossas cordas, vocês realmente precisam nos apoiar, entender que nós estamos numa batalha realmente espiritual, contra um poder que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Nós estamos realmente neste momento, e precisamos seguir adiante na pregação desse Evangelho. Nós, então, ficamos 3 anos nesse centro de treinamento AMI, e depois fomos convidados para estarmos ali na Missão Kaiowá, que muitos também conhecem, que é uma missão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando nós chegamos na Missão Kaiowá, eu pensei que a gente ficaria ali para sempre, né? Porque é uma cidade estudantil, a aldeia que a Missão Kaiowá trabalha fica a 7 quilômetros da cidade,
embora existam congregações indígenas espalhadas por todo o Cone Sul, quando você olha o mapa do Mato Grosso do Sul, agora estamos no Mato Grosso do Sul, tá? Saí do Mato Grosso, agora vim para o Mato Grosso do Sul, que é onde fica a Missão Kaiowá. Aí, quando você olha para o mapa do Mato Grosso do Sul, tem aquele chamado Cone Sul do Mato Grosso do Sul. A Missão Kaiowá, ela tem congregações indígenas com liderança indígena espalhadas por todo aquele interiorzão. Então, gente, olha, eu pensei comigo, bom, agora eu vou ficar aqui para sempre, vou morrer aqui, porque aqui é tudo o que eu sempre imaginei. Liderança indígena que precisa ser apoiada, cuidada, pastoreada, animada. Eu e você não precisamos de pastor? Eu e você não precisamos de ânimo para a caminhada? Imagina eles, de uma outra cultura, pregando na sua cultura, sendo ridicularizados pelos seus parentes, esses indígenas, porque traíram a cultura, porque traíram o seu povo. A gente às vezes não para para pensar na pressão que muitos indígenas hoje, cristãos, convertidos ao Evangelho, recebem nos seus trabalhos. Hoje, queridos, nós temos diáconos, nós temos presbíteros e pastores indígenas, e eles precisam do meu e do seu apoio. Nós ficamos 2 anos na Missão Kaiowá, e por causa da saúde dos nossos pais, algo que nós não esperávamos, nós tivemos que voltar às pressas para Brasília, isso em dezembro de 2019. Pergunta à minha cabeça como é que estava, sem entender por que Deus estava fazendo isso, tirando a gente de um campo que tinha tanta tanta necessidade, onde a gente pensava que a gente ia morrer naquele campo ali para servir ao Senhor, e de repente tivemos que voltar para cuidar dos nossos pais por causa da saúde deles. 2 meses depois que a gente chega em Brasília, estoura a pandemia. Meu sogro e minha sogra, uma série de necessidades de saúde, de dificuldades de saúde, morando sozinhos, nós vamos morar com eles. Ali eu entendi, Deus, foi o Senhor que nos trouxe. Porque se o meu sogro e minha sogra, morando sozinho, enfrentassem 1 ano e meio trancados dentro de casa, eu nem sei nem o que aconteceria com eles. E ali eu entendi a mão do Senhor nos trazendo de volta para, nesse momento do nosso ministério, nós também darmos atenção dos nossos pais. E aí nós estamos aqui. O nosso trabalho hoje é exatamente apoiar os missionários da APMT. Nós trabalhamos tanto na divulgação da APMT, falando da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Você quer ser um missionário, trabalhando com outra cultura, você entra na APMT. Você quer ser um plantador de igrejas pelo Brasil afora, é a Junta de Missões Nacionais. Então, eu e minha família somos missionários da APMT. Então, nós fazemos exatamente esse trabalho que eu estou fazendo hoje, de vir falar do trabalho da APMT, falar para vocês do site da APMT, que é só você entrar ali, www.apmt.org.br, para quem não conhece. Nesse site você vai conhecer o trabalho de todos os missionários da APMT no mundo, tá? E aí tem a revista Alcance também, que a igreja pode assinar, e aí você vai ter também acesso a todos esses trabalhos dos missionários. E eu queria terminar, queridos, dizendo que hoje eu faço parte de um povo burro, doido e fanático. Graças a Deus. E eu hoje não me envergonho de receber essa pecha, de receber esse rótulo. Graças a Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu fosse mais um desse povo burro, doido e fanático. Não se envergonhe, não se intimide com aquilo que o mundo diz sobre você. Jovens, na sua escola, na faculdade, não se intimide, não volte atrás. Jesus derramou cada gota de sangue naquela cruz, para que você ousadamente enfrentasse o inimigo. Porque eu quero te dizer nessa manhã, a vitória já está garantida. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja.
Sabe quem tem medo nessa história? O diabo. Sabe quem tem medo nessa história? O inferno. Porque ele sabe que quando a igreja avança, ela avança para derrubar as portas do inferno e saquear de lá todos aqueles por quem Jesus morreu e não vão ficar ali no inferno. Que mensagem poderosa, queridos. Então, o que estamos fazendo aqui? De segunda a sexta, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, para o seu vizinho, na sua casa, na sua família, você é desafiado a ser um missionário. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar com vocês aqui, uma alegria poder compartilhar um pouco desta caminhada e dizer que nós também trabalhamos hoje na PMT, fazendo essa ligação. Vocês tiveram aqui o Bira, não foi? O Bira e a Pati? Então, aquela família, eu tive o prazer de trabalhar com o Bira no AMI, que eu contei para vocês, que é o lugar que prepara indígenas. Eu tive o prazer de trabalhar com o Bira lá no AMI. Depois, há 2 anos atrás, o Bira me deu um presente maravilhoso. Ele me convidou para ir no Acre, na aldeia dele, distribuir em várias aldeias pelo estado do Acre a Bíblia, o Novo Testamento, na língua dele. E eu fui com ele em várias aldeias. Foi um presente que Deus deu para o meu ministério. Então, nós fazemos essa ligação das igrejas locais com os missionários. Quando a gente sabe que um missionário da PMT está vindo para Brasília, é a gente que faz a agenda. A gente começa a ligar para os pastores, para as igrejas, perguntar, tem um missionário passando aí, ele pode falar na sua igreja? Tem um dia que ele pudesse falar? Então, saiba, pastor da igreja, o senhor vai receber, se já não recebeu, né? Uma ligação aí da minha esposa, porque o nosso trabalho também é esse. Fazer esse contato da igreja local para que vocês conheçam os trabalhos, os missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Queridos, eu quero orar por você. Vamos fechar os nossos olhos? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra. Eu creio nesse poder, Pai, porque esse poder, Pai, é o que destrói o sábio. É o que destrói a sabedoria dos sábios. É o poder que aniquila a inteligência dos instruídos. Ó Deus, quantos aí fora não querem ouvir a Tua palavra, ridicularizam o trabalho de evangelismo, se levantam contra a obra missionária nos campos indígenas. Mas o poder é Teu, Senhor. Não há parede que fique em pé diante da Tua vontade. Não há porta que permaneça fechada quando é Tua decisão abri-la. Ó Deus, se o Senhor quiser levantar alguém desta igreja, não apenas para estar orando e mantendo financeiramente a obra missionária, mas também para se engajar em algum campo missionário, não há coração que neste dia de hoje diga não ao Senhor, que o Senhor não consiga transformar em um sim, eu vou. E esta é a minha oração, Senhor, porque eu acredito no poder do Teu Evangelho. O Senhor é poderoso para quebrar toda a dureza de qualquer coração e levar a Tua igreja até os confins da terra, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um vídeo que a gente deixou aqui da PMT, que eu quero deixar com vocês.